Esta história toma a França como exemplo, mas o que você está prestes a ler poderia acontecer em quase qualquer lugar. Todos os governos, em todas as épocas, encontram maneiras sutis de tirar o que pertence ao seu povo. O método muda, o resultado nunca muda. Camille tem 47 anos. Ela trabalha com logística, o tipo de trabalho que exige precisão, não glória. Durante 20 anos, ela poupou pacientemente, fazendo economias, recusando pequenos luxos para que o amanhã fosse mais fácil. Agora, ela tem 130 mil euros em seu nome. Uma fortuna discreta construída ao longo de 2 décadas de esforço. O seu dinheiro está cuidadosamente dividido: 50 mil numa conta poupança garantida pelo Estado, 60 mil num plano de seguro de vida rotulado como seguro e 20 mil em depósitos a prazo fixo sem risco. No papel, parece seguro, sólido, sensível. Camille acredita no que milhões acreditam: que o sistema a protege, que as regras são justas, que as garantias significam algo. Mas os números podem mentir de maneiras educadas. Camille não conhece os números reais, aqueles enterrados em relatórios oficiais e sussurrados entre economistas. O seu país, como a maioria das nações modernas, está a afogar-se em dívida pública. Mais de 70% da sua produção anual já foi consumida por promessas feitas há muito tempo. Os pagamentos de juros aumentam mais rapidamente do que os orçamentos para a educação. Os déficits aumentam como rachaduras numa barragem. Todos os anos, o Estado pede emprestado mais do que ganha. E quando os impostos não conseguem acompanhar, ele recorre a ferramentas invisíveis, mecanismos silenciosos que drenam valor sem que ninguém perceba. No total, no total são cinco alavancas de controlo, 5 maneiras pelas quais os governos transformam lentamente as poupanças dos cidadãos em seu próprio fundo de sobrevivência. A primeira arma é a inflação. É a forma mais suave de roubo, do tipo que não arromba fechaduras nem entra em casas. Simplesmente altera o significado do próprio dinheiro. Quando um governo gasta além das suas possibilidades, emite obrigações. Os bancos centrais compram então essas obrigações com dinheiro criado do nada. A nova moeda inunda a economia, perseguindo os mesmos bens. Os preços sobem. A ilusão de prosperidade esconde a erosão subjacente. O seu salário permanece o mesmo, mas o que ele compra diminui. As suas poupanças permanecem intocadas, mas o seu poder derrete. Enquanto isso, o Estado paga a sua dívida com uma moeda mais barata. Uma moeda desvalorizada propositadamente. É uma armadilha elegante. Na Alemanha de Weimar, no início da década de 1920, 1 trilhão de marcos acabou valendo um único dólar americano. O caos abriu as portas para o extremismo. Os economistas chamam-lhe o imposto mais silencioso da história. Ainda hoje, a inflação drena silenciosamente a riqueza de nações inteiras. Estima-se que, em muitas economias avançadas, ela corroa cerca de 5% do rendimento nacional a cada ano. Dinheiro retirado diretamente dos bolsos dos poupadores, sem um único voto ou manchete. Camille sente isso de maneiras pequenas e invisíveis. A sua conta poupança rende 2,4% de juros. A inflação é de 4 ou 5. Ela perde cerca de 1.000 a 2.500 euros de poder de compra todos os anos, simplesmente por manter o seu dinheiro seguro. O seu trabalho, o seu tempo, o seu sacrifício, tudo silenciosamente queimado pelo fogo lento da política. Mas quando a inflação por si só não é suficiente, os governos passam para o plano B. Chamam-lhe repressão financeira, uma expressão educada para forçar os cidadãos a financiar a dívida pública com prejuízo. Através de regras e regulamentos complexos, os bancos são obrigados a comprar títulos do Estado rotulados como sem risco pelas autoridades cúmplices. As seguradoras devem investir fortemente na mesma dívida. Os fundos de pensões futuros estão vinculados por lei a estes instrumentos. Cada regulamento empurra as poupanças privadas para os déficits públicos. O seu dinheiro torna-se uma boia salva-vidas para um navio que está a afundar. Entre meados da década de 1940 e o final da década de 1970, este sistema permitiu que muitos governos ocidentais reduzissem a sua dívida pela metade, não pagando-a, mas transferindo silenciosamente o custo para os cidadãos. Os poupadores foram punidos com retornos baixos ou mesmo negativos, enquanto o Estado prosperava. Como disse certa vez o economista Bruno Berthes,
Taxas negativas significam que aqueles que têm dinheiro são penalizados e aqueles que devem são recompensados. Em um mundo assim, a própria lógica se inverte, a prudência se torna fraqueza, o desperdício se torna estratégia. Os 60 mil euros do seguro de vida de Camille, obrigado por regulamentação a investir metade de seu capital em dívida pública, perdem entre 1.200 e 1.800 euros por ano em termos reais. Ela não percebe isso inicialmente. Os extratos ainda mostram crescimento. Mas esse crescimento é superficial, corroído por dentro pela inflação e pelos baixos rendimentos. E quando os cidadãos começam a procurar rotas de fuga, transferindo dinheiro para o exterior, convertendo-o em outros ativos, os governos recorrem à sua terceira alavanca, o controlo de capitais. Este é o momento em que o medo substitui a liberdade. Em tempos de crise, os estados limitam os levantamentos, restringem as transferências e criminalizam a movimentação de riqueza privada. Isso aconteceu na Grécia em meados da década de 2010. Levantamentos limitados a 60 euros por dia durante anos. Aconteceu na Islândia após o colapso financeiro de 2008. Controlos de capitais que duraram quase uma década. Quando o pânico atinge, as fronteiras fecham mais rápido do que os aeroportos. As ferramentas já estão em vigor em todos os lugares. Impostos sobre aqueles que mudam de residência. Obrigações de declarar todas as contas no exterior. Limites para pagamentos em dinheiro. Monitorização automática de grandes transferências. Com o premir de um botão, os limites podem cair e a mobilidade financeira torna-se um crime. Camille ainda não sabe, mas se alguma vez tentar transferir as suas poupanças para um banco estrangeiro por segurança, enfrentará um imposto de saída de 30%, declarações obrigatórias e limites ao dinheiro físico. Ela é dona do seu dinheiro, mas já não pode usá-lo livremente. É assim que a propriedade se transforma em ilusão. Não se trata de perder a sua riqueza, trata-se de perder o acesso a ela. E, no entanto, os governos estão preparados para ir ainda mais longe. Quando a inflação, a repressão e o controlo já não são suficientes, invocam a quarta alavanca, o resgate interno. Parece técnico, mas é brutalmente simples. Quando um banco falha, são os depositantes, e não os contribuintes, que pagam o preço. No Chipre, no início da década de 2010, quase metade dos depósitos acima de 100 mil euros foram confiscados da noite para o dia. Mecanismos semelhantes existem agora em todo o mundo, sob diferentes nomes. Eles permitem que os bancos se recapitalizem com os fundos dos clientes. É a institucionalização do roubo, legalizada sob a bandeira da estabilidade. O dinheiro de Camille, distribuído por 3 bancos, está exposto a esse risco. Se o sistema entrar em colapso sob o peso da dívida pública, como já aconteceu antes, as suas perdas podem variar entre 30 e 50 mil euros. Tudo em nome de salvar o sistema. E então, quando mesmo isso não for suficiente, os governos recorrem à arma final, o imposto sobre as poupanças. Mas isso é outra história, ainda mais sombria. A última alavanca é a mais dura de todas. O imposto sobre as poupanças. Quando todos os outros métodos foram esgotados, quando a inflação enfraqueceu o seu impacto e a repressão já não preenche a lacuna, os governos tomam o caminho direto. Tributam a própria virtude. Chamam-lhe contribuição de solidariedade, esforço temporário, ajustamento justo. Mas o significado nunca muda. Aqueles que pouparam pagarão por aqueles que não o fizeram. Uma fração da riqueza, 0,5% aqui, 1% ali, discretamente retirada sob a bandeira da necessidade. E uma vez que o princípio é aceite, os números só aumentam. Camille assiste aos anúncios na televisão. Novos impostos sobre o capital ocioso, propostas para aumentar os impostos sobre heranças, rumores sobre um imposto extraordinário sobre poupanças em excesso. Cada palavra é envolta em linguagem moral. Os ricos devem contribuir, os abastados devem partilhar, todos devem ajudar a financiar a recuperação. Mas por trás dos slogans, esconde-se a mesma velha verdade. É mais fácil tributar o que já existe do que construir algo novo. Para Camille, a matemática é cruel. Dos seus 130 mil euros, um imposto progressivo de apenas 2% a 4% consumiria milhares todos os anos. Não por risco, não por escolha, mas simplesmente por ter feito a coisa responsável, por ter poupado. Ao longo de décadas, a história repete esse padrão.
No início dos anos 80, novos impostos sobre a riqueza levaram bilhões em capital para fora de vários países europeus. Centenas de milhares de empregos desapareceram com eles. No entanto, os políticos não aprenderam nada. Cada crise revive a mesma ideia, revestida de uma nova retórica, prometendo justiça, mas trazendo estagnação. Agora a armadilha está completa. A inflação corrói, a repressão restringe, os controlos aprisionam, os resgates internos confiscam e os impostos punem. Cada alavanca alimenta a seguinte até que a riqueza privada se torne um recurso público. A ilusão de escolha desaparece. Mas nem todos permanecem impotentes. Camille, outrora confiante e ainda cautelosa, começa a perceber o padrão. Os números, as regras, a reorganização silenciosa das responsabilidades, tudo aponta numa direção. Ela compreende que a única segurança verdadeira está além das fronteiras, além dos sistemas únicos, além do alcance do pânico de um governo. Ela começa a agir enquanto ainda pode. Primeiro, ela diversifica. Uma parte das suas poupanças vai para ativos tangíveis. Ouro físico armazenado no estrangeiro, não em promessas de papel, mas em metal real. Não vai render dividendos, mas não vai desaparecer com uma mudança de política. Outra parte vai para moedas digitais descentralizadas. Voláteis, talvez, mas fora do controle tradicional. Em seguida, ela abre uma conta noutra jurisdição, regida por leis diferentes. Não para se esconder, mas para equilibrar. Ela aprende que a rede de segurança de cada nação também é uma coleira, e que diversificar o risco é um ato de prudência, não de rebelião. Camille estuda as estruturas jurídicas que outros ignoram. Alguns veículos de investimento em países neutros protegem os clientes de apreensões domésticas. Alguns contratos de seguro de vida, estruturados no Luxemburgo ou em Singapura, são protegidos por tratados internacionais. Ao dominar as regras em vez de temê-las, ela começa a virar o jogo a seu favor. Ela também aprende a ter moderação. Ela mantém as suas contas locais regulamentadas pequenas, apenas o suficiente para evitar chamar a atenção, mas nunca o suficiente para se tornar refém da política nacional. Ela coloca certos ativos sob um fundo familiar, tornando-os mais difíceis de tributar arbitrariamente. Ela usa todas as brechas legais ainda disponíveis, todas as portas não fechadas no labirinto burocrático. Isso não é rebelião, é adaptação. Porque Camille sabe que quando um sistema começa a se alimentar dos seus cidadãos, a sobrevivência se torna uma responsabilidade privada. A lição vai além da sua história. Todos os poupadores em todas as nações desenvolvidas enfrentam a mesma equação. Quando a dívida pública ultrapassa 100% da produção econômica, quando os déficits duplicam os limites oficiais, a confiscação torna-se matemática, não política. A forma pode diferir. Um imposto de solidariedade temporário num lugar, uma contribuição de riqueza noutro, mas a essência é idêntica. Os governos raramente anunciam que estão a confiscar riqueza. Chamam-lhe estabilidade, reforma, modernização. No entanto, o resultado é o mesmo, a transferência silenciosa de valor dos prudentes para os poderosos. Camille já não acredita em garantias. Ela acredita em estrutura. Ela já não confia em promessas. Ela confia na diversificação. Ela aprendeu que o papel que diz o seu depósito está assegurado até 100 mil euros vale menos do que a tinta com que foi impresso quando a seguradora está falida. Por isso, ela constrói o seu próprio seguro. Os seus ativos agora abrangem países, moedas e leis. Imóveis num, metais noutro, fluxo de caixa num terceiro. Ela investe em florestas, terras agrícolas e arte, coisas que mantêm o seu valor mesmo quando os números entram em colapso. Ela prefere o tangível ao virtual, o real ao teórico, a substância à história. Não se trata de ganância. Trata-se de dignidade. Quando a próxima crise chegar, e ela chegará, ela não terá de implorar para ter acesso ao seu próprio trabalho. Ela ainda terá algo que não pode ser congelado por decreto, porque o que o Estado não pode imprimir, não pode desvalorizar. O que não pode apreender, não pode destruir. A tempestade que se aproxima não é francesa, é global. Todos os bancos centrais, todos os tesouros, todos os ministérios das finanças equilibram-se na mesma corda bamba. Dívida excessiva, crescimento insuficiente, promessas em demasia.
As ferramentas que o utilizam são as mesmas que Camille aprendeu a reconhecer. A inflação como anestésico, a regulamentação como gaiola, o controlo como cura, a confiscação como política. No entanto, a história mostra outra verdade constante. Cada vez que o sistema excede os limites, algumas pessoas afastam-se cedo, lendo os sinais que outros ignoram. Elas tornam-se os sobreviventes, aqueles que ainda têm algo quando a poeira assenta. A história de Camille não é sobre fuga, é sobre consciência. É sobre ver através dos slogans antes que eles se transformem em leis. É sobre compreender que a segurança financeira nunca é dada. Ela é construída, protegida e defendida pelo conhecimento. No final, o dinheiro é mais do que moeda. É liberdade condensada, a capacidade de agir, de se mover, de escolher. Quando essa liberdade é aprisionada, a própria vida se estreita. Os governos podem controlar o fluxo de fundos, mas não podem controlar a vontade de se preparar. Podem fechar fronteiras, mas não mentes. Podem tributar a riqueza, mas não a previsão. Camille age antes que os portões se fechem. Ela diversifica, descentraliza e defende o que ganhou. Ela escolhe a consciência em vez da negação, o movimento em vez da paralisia, o realismo em vez da fé. E quando a próxima tempestade econômica chegar, seja em Paris, Berlim, Nova York ou Tóquio, ela não ficará a assistir impotente enquanto as telas escurecem. Ela já estará em terreno mais elevado. Porque a verdadeira defesa não está escondida em contas offshore ou cofres de ouro. Ela começa na mente, em compreender o jogo antes de ser forçado a jogá-lo. No final, cada cidadão deve escolher. Esperar até que o sistema decida por si ou agir enquanto ainda existe escolha. Camille escolheu. E a história, mais uma vez, decidirá quem estava acordado quando as luzes começaram a piscar.